Gente, nós temos um saldo muito complicado nas polícias, porque Bolsonaro, segundo o que também traz esta matéria que está aí na tela para vocês, ele aparelhou fortemente as polícias no Brasil. Nós vimos no domingo da eleição, no segundo turno, uma operação da Polícia Rodoviária Federal focalizada no Nordeste do Brasil, das 500 e tantas operações realizadas naquele domingo da eleição, mais de 300 apenas no Nordeste, focando onde? Em possíveis eleitores do Lula. Então, ônibus que levavam pessoas mais humildes para os locais de votação eram os alvos preferenciais. Isso já demonstrou o caráter e a disposição totalmente aparelhada da PRF no sentido de colaborar com o Bolsonaro. No dia seguinte, confirmada a derrota do Bolsonaro, a mesma PRF que estava super disposta a trabalhar no domingo resolveu fazer vista grossa na segunda-feira. Vejam, foram duas ações da PRF no sentido de descumprir ordens judiciais. No domingo, descumprindo a ordem de não realizar a operação de parar os ônibus e os transportes em todo o Brasil, e na segunda, descumprindo a ordem de eliminar os bloqueios realizados pelos protestos bolsonaristas. Então, foi uma afronta grave da PRF. Se descobriu que tudo isso havia sido orquestrado dias antes no Palácio do Planalto pelo próprio Jair Bolsonaro, segundo o que saiu na imprensa. Então a gente viu que a figura central nisso tudo, responsável por esse caos na PRF, foi Silvinei Vasquez. Esse é o nome do cara. Um cara com um histórico já bastante complicado, espancou um frentista que não quis lavar o carro dele, né? Entretanto, todo o processo contra ele hoje está submetido a um sigilo de 100 anos. Então, isso é apenas a ponta do iceberg, porque não é apenas a PRF. É na própria Polícia Federal, são nas polícias militares e em parte da Polícia Civil. Então, essa lógica miliciana, essa lógica fascista, foi introduzida com método pelo bolsonarismo nas nossas polícias. E as polícias só não foram mais longe na intentona golpista do bolsonarismo por falta de apoio das Forças Armadas. E estas, como eu acabei de explicar, não intervieram em função da não necessidade do grande capital de movê-la. Ela apenas vai ficar em compasso de espera, vai manter seus privilégios. Há possivelmente um acordo em curso até para que as Forças Armadas aceitem todo o processo. Isso, na minha avaliação, já foi construído ainda antes da eleição, do tipo, ora, vamos dar conta do para-raios desse governo militar, que é Jair Bolsonaro e sua família, e vamos aliviar para os milicos. O Lula já disse que vai desmilitarizar o governo. Cerca de 8 mil militares devem voltar para as casernas ou para as reservas, e a coisa deve se acomodar neste sentido. Entretanto, a gente não deve esperar que militares da reserva ou militares da ativa sejam efetivamente responsabilizados por seus eventuais crimes do governo Bolsonaro. Isso deve ficar para o boi de piranha, para o para-raios, para aquele que esteve à frente deste governo militar, Jair Bolsonaro e sua família. Então ele desesperadamente já está tentando articular uma forma de escapar. Por exemplo, tentou conversar com os ministros do STF, conversa que não
pareceu-me proveitosa, uma vez que eles saíram calados e mantiveram firmes os seus discursos contra os atos golpistas do Bolsonaro. A mídia de massa vem tratando dessa maneira, não há repercussão grande. Os golpistas, agora nas beiras das estradas ou em frente a quartéis, estão cada vez mais fazendo um papel ridículo. É assim que a sociedade está interpretando. Mesmo boa parte dos bolsonaristas que votaram em Jair Bolsonaro já estão achando esse papel ridículo. Então Bolsonaro deve realmente se acomodar, e ele está tentando em uma pensão do PL, né, do seu partido, um pagamento de uma mansão para ele morar, mais algum dinheiro, além do que ele já tem uma aposentadoria tanto da Câmara dos Deputados quanto militar. Ele está com medo, porque ele sabe que deve para a justiça e que vai servir de boi de piranha. É bastante provável que ele tenha que responder na justiça, e aí vai depender da sua habilidade e do seu capital político para uma eventual anistia ou não. Agora, o mal que ele deixa dentro das polícias ainda vai demorar algum tempo. Né? Represálias, ações no sentido de desestabilizar a transição e um eventual novo governo Lula não são descartadas por parte destes entes. E vai também da coragem e da iniciativa do Lula de desaparelhar esses órgãos. Acho que vai ser necessário. Entretanto, é algo que deve ser feito com cuidado. Por quê? Porque se Lula for com muita sede ao pote, ele pode inclusive instigar as polícias a se organizar mais fortemente contra ele. Se eu pudesse apostar, eu não apostaria num Lula radical nesse sentido, e sim num Lula mediador. Porém, fazendo as mediações no sentido de desaparelhar tais instituições.